Uma sessão interessante que encerra a história de Sansão, no capítulo 16. Eu queria rapidamente que vocês notassem comigo um elemento que pode trazer luz acerca de todo o texto, como nós temos aqui conhecido. Primeiro, perceba que a história, ela vai começar, irmãos, falando de uma ação de Sansão extremamente estranha, que é, na realidade, mais um passo na direção da iniquidade, em que o seu coração se revelava cada vez mais longe do Senhor. Recebeu bênçãos da parte de Deus, bênçãos extraordinárias, bênçãos que foram claramente descritas no texto sagrado, como sendo, por exemplo, a destruição dos inimigos no capítulo 15. E de repente Sansão surge na história no capítulo 16, indo para além das terras de Israel, entrando na terra dos filisteus. E ele vai entrar na terra do inimigo agora, que é onde está descrito aqui a região de Gaza, como ele descreve no texto. E lá ele chega numa casa que encontra uma prostituta, diz o texto sagrado. Essa prostituta, irmãos, ela recebe o nome. É engraçado que até então nenhuma mulher nessa sessão, nem a sua própria mãe, nem a mulher anterior do capítulo 15 recebeu o nome, mas essa recebeu o nome, Dalila. Isso chama a atenção imediatamente na leitura do texto. Mas o que chama a nossa atenção ainda mais é o fato de que, por exemplo, no verso 1 e 2 do capítulo 16, volte comigo lá, por favor, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Ele foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Ora, a prostituta aqui descrita no texto, ela tem um nome chamado Dalila. Essa é a esposa, é a mulher com que ele vai agora estabelecer um relacionamento que não é de um casamento, nem de um matrimônio, nada disso. Era uma relação de pecado mesmo. Só que esse ato dele ver, o texto diz, ele viu essa mulher e a tomou para si, termina na seção, ele cego. Na última parte do capítulo 16, Sansão termina cego. Os seus olhos foram arrancados, diz o texto sagrado, porque ele se deixou levar pelos seus próprios sentimentos, por aquilo que seu coração desejava. Ele viu e ficou cego. Nem sempre, quando nós estamos vendo, de fato nós estamos enxergando. E quando ele estava cego, ele pôde ver aquilo que todo homem que pertence ao Senhor vê. Podemos dizer, como o salmista Davi: desvenda os meus olhos, Senhor. Desvenda os meus olhos, Senhor. A narrativa passa a acontecer imediatamente depois dele ter buscado a Deus na seção final do capítulo 15. Lembra quando ele termina a matança e ele se afasta para uma região cansado e passa e não tem água para beber, e ele pensa que vai morrer de sede, e ele suplica ao Senhor no final do capítulo 15. O final do capítulo 16, agora ele não está com sede, ele está cego e sendo feito de chacota no meio dos filisteus. E mais uma vez ele suplica ao Senhor.
sempre no final de cada sessão de Sansão, a súplica, a oração é a última arma que ele tem. Sempre no final de cada sessão. Eu lembro-me de Abraão, particularmente, quando no capítulo 12 do livro de Gênesis, imediatamente após ter sido chamado por Deus, ele sai da sua terra e leva consigo o seu sobrinho. Ele leva Ló com ele. O texto narra que depois que eles saem do Egito, que eles descem e saem do Egito, eles saem ricos. Os dois, estando ricos, começam a ter conflitos entre si, por causa da quantidade de gados que eles tinham, e a terra não podia suportá-los. Então, Abraão diz o seguinte ao seu familiar: escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para o sul, eu vou para o norte. E o texto narra que o seu parente, Ló, levantando os olhos, diz o texto, olhou para uma terra e disse: aquela terra parece o Éden. E ele se levou pela beleza externa daquele lugar. Só que o texto diz que ele estava indo para Sodoma e Gomorra. Imediatamente após, o Senhor diz as seguintes palavras a Abraão: levanta os teus olhos e olha, aonde a tua vista der, isso pertence a você. Eu tenho ali, literalmente, o Senhor começando a tratar o coração de Abraão sobre como ele deveria ver a vida. Ló se deixou levar pela glória externa, Abraão pelas promessas do Senhor. Voltando ao nosso texto, e com essa visão diante dos nossos olhos, essa percepção de que ele viu aquela mulher, e termina a narrativa como alguém que não consegue enxergar, agora vendo tudo de maneira tão clara. Ele foi apontado para ser o Salvador, ele foi chamado para libertar o povo dos filisteus, e o padrão dele continua. Sempre Sansão, ele vai fazer as mesmas coisas. É um padrão típico da vida dele. Ele é levado às situações extremamente perigosas por causa da fraqueza dele com as mulheres. O juiz de Israel, irmãos, gastou uma noite com uma prostituta dos filisteus, permitido ser tomado pelos inimigos, e não apenas desobediente, mas tolo. Um homem que tinha tanta força e se revelou tão tolo. O padrão vai se aprofundando. Veja, irmãos, o padrão se aperfeiçoa e vai aprofundando. O seu problema nessa área específica o fez cair no pecado, deitar-se com uma prostituta, e fortaleceu a razão da sua queda. Preste atenção nos versos 1 a 3 comigo, por favor. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou,
e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Ele se coloca em perigo, eles vão aguardar a saída dele ao amanhecer, mas à meia-noite ele sai. Ele se pôs em perigo porque se deita com uma prostituta, mas agora o que ele fazia nos capítulos anteriores se torna ainda mais grave. O ciclo revela a força e o poder da compulsão dos seus desejos carnais. Como isso poderia ser, e como ele poderia ser liberto disso, irmãos? É interessante que ele tinha força para arrancar os portões nos ombros e arrastá-los até o cimo do monte. Mas ele era fraco no que diz respeito às questões sexuais. Força para levantar um portão e fraco nas questões sexuais. Qual o perigo e como os nossos pecados vão se avolumando, irmãos? Porque nós tomamos as misericórdias de Deus com a provação da nossa própria iniquidade. Sansão acabou de ser vitorioso numa sessão do capítulo 15, e que depois de suplicar o favor de Deus, Deus o socorre e faz surgir do lugar que se chama queixada de jumento, sai água e ele bebe e ele sobrevive ali. Ao invés do seu coração depender mais do Senhor e confiar mais no Senhor, ele agora acha que o Senhor talvez esteja aprovando a sua conduta e ele aprofunda o seu pecado. Só parou para pensar como seus pecados, irmãos, perdoados, e você insiste em viver debaixo dele, e hoje você tem uma desculpa, porque Deus perdoa os meus pecados, eu posso viver nos meus pecados. O perigo é crescente. Quanto mais Deus abençoava Sansão, dando-lhe força para lutar contra seus inimigos, mais Sansão estava confiante na sua própria invulnerabilidade. Ele era alguém que ninguém poderia tocar nele. E quanto mais ele estava engajado no seu comportamento irresponsável, irmãos, mais se revelava o seu caráter naquele contexto. O coração de Sansão era abençoado por Deus, mas ele logo se esquecia de Deus. Era abençoado por Deus e logo ele se esquecia de Deus. Há um processo cíclico nisso aqui. Há um processo cíclico nisso. John Flavel, certa vez disse, irmãos, os ganhos externos são ordinariamente atendidos com as perdas internas. Os ganhos internos são ordinariamente atendidos com perdas internas. Então, de maneira contrária, os ganhos internos, ele nos faz que é crescer em humildade, em você ter domínio próprio, sabedoria, estão ordinariamente atrelados às perdas externas, de nossas finanças, de nossas carreiras,
Muitas vezes é assim que a vida funciona. E você vê como o pecado e a graça funcionam de modo completamente opostos. O comentarista disse: na graça, Deus toma as nossas fraquezas e falhas e as usa, mas no pecado, nós usamos os dons de Deus e a força que Deus nos deu e usamos contra o próprio Deus. Na graça, o Senhor usa as nossas fraquezas. E no pecado, nós usamos o que Deus nos deu contra o próprio Deus. Como isso se deu? Por que Dalila? Essa é a pergunta, né? Por que Dalila? Que nome é esse? É difícil, há várias possibilidades do significado desse nome, não é? Várias possibilidades, mas todos eles estão associados a um caráter obscuro. Talvez seja o nome hebraico. De onde vem a palavra Laila, que significa noite. A palavra noite em si não tem nada de negativo, mas o contexto é: ele vinha na calada da noite, ele sai à meia-noite, ele encontra ela no escuro. O nome dela chama-se escuridão. Provavelmente descrevendo a própria manifestação do caráter dele. Um comentarista disse: o nome Dalila, a noite. E lembre-se que noite foi mencionado 4 vezes quando Sansão mente a ela durante o tempo que ele está deitando com ela na cama. Sempre à noite, era sempre à noite que a mentira se manifestava. Essa mulher era uma prostituta, ela não amava. E o que ela queria? Ela queria dinheiro, que é o próprio do trabalho da prostituição. Mas ela queria também fama, porque agora os 5 líderes vêm a ela, porque souberam que ele vinha a ela. Então foram até ela e prometeram dinheiro a ela, dizendo: nós pagaremos um determinado valor a você para você nos entregar. Qual é a razão da sua fraqueza? Ou melhor, por que ele é tão forte? Onde está a razão da sua força? Para que encontremos a sua fraqueza. E o texto vai dizer, irmãos, nos versos 4 em diante, preste atenção: depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher, depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreca, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Sansão agora era um homem que vivia na prostituição, como diz os versos anteriores, e de repente ele encontra essa mulher chamada Dalila, e ele se afeiçoa a ela. Vê que coisa interessante. Ele se afeiçoa a ela, mas ela não tem nenhum sentimento para com ele. Foi prometido dinheiro a ela. Então a narrativa segue dizendo: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Cada um daremos 1.100 ciclos de prata. Daria em torno de 5.500 ciclos de prata. Ela receberia. Então, naquele momento, ela passa a agir de conformidade com o que move o seu coração.
Essa mulher não tinha afeição por ele, enquanto ele tinha afeição por ela. O que é que ela queria? Ela queria fama e dinheiro. O que ele queria? Apenas afeição. Ele tinha as suas necessidades. E a relação entre eles era ímpia, porque cada um buscava no outro a satisfação das suas necessidades. Ele queria resolver os seus problemas pessoais, ela queria resolver os seus problemas pessoais. Totalmente estranho e diferente de um casamento bíblico, onde cada um vive para servir ao outro. Cada um vive para servir ao outro. Aqui, cada um vive para satisfazer a si mesmo. A primeira questão que ela levanta na direção de encontrar a fraqueza dele parece até ridícula, né? Ela apenas pergunta, veja o verso 6, disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Vê que coisa! Ele não imaginava que a pergunta dela visava destruí-lo. Ela pergunta, o que é que pode amarrar você e que sendo amarrado você é subjugado? A resposta dele foi uma outra mentira, não é? Perceba, irmãos, no verso 7, respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. O verso 8, os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, os homens estão aqui para te pegar. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada, assim não se soube em que lhe consistia a força. Então, verso 10, Dalila de novo volta a ele e disse, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras, ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E de novo ele disse, se me amarrarem bem com cordas novas, como se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Verso 12, Dalila tomou cordas novas, o amarrou e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Dalila não voltava meramente a perguntar, ela fazia chantagem com ele. Você fez zombaria de mim. Agora, irmãos, verso seguinte, verso 13, disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras, declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Percebe que ele vai trazendo a coisa para perto do centro. Cordas, fios. Agora ele disse, os meus cabelos. O coração dele já estava pronto para entregar àquela mulher aquilo que ela tanto perguntava.
aquilo que ela tanto perguntava. Verso 17 diz assim, irmãos, verso 15: então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Como você diz que me ama, se o teu coração não está comigo? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão e Dalila é um caso clássico de como usar um ao outro, ao invés de servir um ao outro. Eles dizem um ao outro: eu estou contigo porque eu te amo. Mas o que eles estão querendo dizer é: eu estou contigo porque você é útil para mim. Nem sempre a palavra ou as expressões eu te amo significa biblicamente eu te amo. Você pode dizer que ama alguém na perspectiva de que aquela pessoa é útil a você. Quando ela não mais é útil a você, você vai descartá-la. Havia paixão, havia romance aqui. Mas a única coisa que eles faziam, irmãos, eles não queriam se doar, eles queriam receber. Sansão estava usando Dalila para ter amor sexual. Ela estava usando ele para receber fortuna e fama. Cada um usava o outro para um fim específico. Ninguém será capaz de amar como servo se não for plenamente cheio do amor de Deus em seu coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós não tivermos a experiência do amor de Deus em nosso coração e nós estivermos plenos dessa realidade, nós não serviremos aos outros, nós usaremos uns aos outros. Nós teremos benefícios uns dos outros, mas não estaremos dispostos a morrer um pelo outro, a se doar um pelo outro, a trabalhar dignamente para o bem do outro. C.S. Lewis disse certa vez: o amor, que na realidade é aquele que é chamado o amor da necessidade ou necessário, ele fala contrastando com o amor como um dom. Ele disse: o amor que é apenas necessário, ele clama da sua pobreza e miséria. O amor que é fruto literalmente do dom de Deus, ele espera servir. O amor que apenas busca satisfazer a sua necessidade, ele diz o seguinte: eu não posso viver sem você. O amor que é dom de Deus, ele espera dar à mulher felicidade. O amor que verdadeiramente vem de Deus, ele aguarda dar ao outro felicidade. Ele não diz: eu não posso viver sem você. Você não pode amar ninguém. Você não pode amar uma criatura, irmãos, plenamente, até que você plenamente
ame a Deus. Plenamente ame a Deus. C.S. Lewis está dizendo simplesmente que a menos que você tenha alguma experiência do amor de Deus, que preenche as nossas necessidades mais profundas, você vai tender a usar as pessoas para provar a você mesmo, para satisfazer a você mesmo. A menos que você tenha essa relação com Deus, até o amor mais apaixonado, até aquele que mais apaixonadamente diz ao outro, eu te amo, o que ele está dizendo é, eu preciso de você para que eu me sinta digno. Eu preciso de você para que eu seja feliz. Eu preciso de você. O amor bíblico é aquele que está pronto para servir. Só que quando ele se descobre preso, o seu segredo foi descoberto. Ela queria fama e dinheiro, ela recebeu. Ele queria satisfação sexual, terminou nas mãos dos inimigos e preso. Imediatamente o texto vai contar, irmãos, que eles vão cegá-lo. Você imagina, diz o texto na sequência do capítulo 16, irmãos, verso 18, vendo pois Dalila que já ele lhe havia descoberto todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça. E veja que traição! Não há traição mais terrível do que dizer, descansa, confia em mim, dorme no meu colo, enquanto eu vou te destruir. Não há traição maior do que aquele que se deita com outro na cama, que é marido, que cuida e que diz, confia em mim, mas na realidade eu estou destruindo o outro. Não há nada mais terrível e abominável do que isso. Coloca a tua cabeça no meu colo, descansa. Descansa. Lembra-me do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, o traidor colocará a mão no prato comigo. O traidor está no nosso meio. Por isso o salmista diz, meu melhor amigo me traiu. É isso que acontece quando nós desrespeitamos o nosso cônjuge, seja em pornografias, seja em adultério. Eu digo a ela, coloca a tua cabeça no meu colo, confia em mim, porque eu estou cuidando de você. A força de Sansão se foi, porque certamente não estava no seu cabelo. Há muito, a força dele era apenas física. A sua característica e a sua vida moral estava se decompondo, dia após dia. Ela vai e entrega a Sansão, diz o texto, verso 21,
Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Há alguns sinais no texto, irmãos. Há alguns sinais no texto que apontam para o fato de que o Senhor havia perdoado, estava tratando com o coração de Sansão. Primeiro, perceba a informação. Foi cortado o cabelo dele e ele então não tem forças mais, tem os olhos vazados e é levado. E ele vai, diz o texto sagrado, irmãos, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Esse era um trabalho de mulheres e de escravos. Eles fizeram chacota com ele. Aquele homem poderoso nas mãos de Deus, agora estava ali um homem cego, servindo de chacota para os inimigos. E o nome do Senhor é que estava em jogo ali. Não era Sansão, era o juiz de toda a terra. O Senhor Deus, era Ele, aquele que era o grande e poderoso juiz. E despretensiosamente, eu imagino, o narrador diz no verso 22, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vai ter uma virada a partir disso na sessão, no verso 23 em diante. Não há dúvida, irmãos, de que ele se arrependeu dos seus pecados. Não há dúvida que ele se arrependeu da desonra que ele causou a Deus. Não há dúvida, por causa dessas questões que começam a surgir no texto. O cabelo, logo após ser rapado, começou a crescer. O retorno do sinal, do fato de ele ter sido chamado para ser nazireu, no verso 22. O cabelo começou a crescer quando ele foi completamente rapado, diz o texto. Imagina como era e o que está acontecendo agora. O crescimento do seu cabelo não era a causa ou nem o sinal do retorno da sua força. Era apenas, irmãos, um aspecto externo da sua consagração. Era uma declaração de que Deus o havia aceito de novo como um nazireu. É um sinal de que Deus havia aceito de novo o seu trabalho e que ele iria fazer o que Deus ordenou. E depois dessa interrupção, sem aquelas cerimônias que haviam sido reveladas, irmãos, ele tem a oportunidade de se reconciliar. Agora ele estava cego, literalmente. Eles não tinham mais temor de que ele pudesse feri-los. Ele não tem força e agora não pode ver. Estamos tranquilos. Deus fez dele, irmãos, a destruição dos seus inimigos. E aquele momento que seria claramente para vingança da honra de Deus, o nome do Senhor seria restaurado, e não imediatamente para a defesa e libertação de Israel.
mas o nome do Senhor naquele contexto seria exaltado. Observe como se deu. O verso diz como de modo insolente os filisteus afrontavam o Deus de Israel. Preste bem atenção, irmãos, comigo. Não, no verso 23 em diante diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Eles estão dizendo literalmente, irmãos, nós afrontamos o Senhor, o Deus deles. Eles passam a oferecer sacrifícios aos seus deuses, e eles dizem Dagom, que eles chamam Deus, o Deus que eles fizeram com as próprias mãos, representado por uma imagem, que era na realidade a forma de um homem, era uma criatura, era literalmente oposição ao Deus único e verdadeiro. Preste atenção, irmãos, a essa deidade que se dizia divindade, essa entidade, esse falso Deus, ele recebe a declaração dos seus súditos: foi ele que nos fez vencer, o nosso Deus nos libertou de Sansão, nosso inimigo. Ele era o destruidor da nossa nação, e por isso o nosso Deus se vingou deles. Acontece, irmãos, que eles sabiam que Dalila havia traído ele, e eles pagaram por isso. Mesmo assim, eles atribuem ao seu Deus a causa daquilo, porque eles adoram o Deus que justifica as suas práticas. O nosso Deus não nos ordena mentir, enganar. Nosso Deus nos manda falar a verdade. Aquele Deus justificava os seus atos. Eles usaram os meios mais ímpios para tomá-lo. Mas eles disseram: foi Dagom que fez isso. Mas não apenas isso, irmãos, no outro aspecto, eles fizeram também de Sansão motivo de chacota. Aquele que era o campeão de Deus, aquele que foi chamado para libertar Israel, era motivo de chacota. Quando eles estavam felizes, bebendo vinho, mais e mais eles faziam chacota de Sansão. Veja o verso 25 e 27. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram a Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Ele era motivo de chacota para todos, e o Deus deles era exaltado no meio deles. Eles riam dele. Ele estava cego, ele não tinha condições de enxergar nada, e ele só pede ao rapaz que está com ele: me deixa tocar nas colunas. Eles tripudiam da miséria dele. Eles colocam Sansão, irmãos, nas mais profundas angústias da miséria. Eles colocam uma espada no seu osso, quando perguntam: cadê o teu Deus? Nada é mais angustiante ao espírito de um homem que teme a Deus do que ouvir de um ímpio:
cadê o teu Deus? Sendo penitente, seu sofrimento, a sua angústia era real, ele foi paciente. Ele aceitou essa indignidade como punição por sua iniquidade. Os filisteus se revelavam ainda mais terríveis. Fizeram chacotas dele, enganando, fazendo dele motivo de piada e do Deus dele. A impureza, irmãos, ela é um tipo de pecado que faz com que os homens sejam vis. A impureza é um tipo de pecado que faz com que os homens sejam vis. E que eles são expostos às mais terríveis práticas. Uma ferida e uma desonra ele recebeu quando o coração foi enganado por uma mulher. E quando ele se entregou a essas paixões, a razão dele estar ali era o seu próprio pecado. A vergonha eterna e o desprezo será a porção de todos aqueles que estão cegos e escravizados pelos seus próprios prazeres. O maligno, irmãos, que os enganou, vai insultá-lo. Eles estão prontos ali. Festa, vergonha, iniquidade, impureza. Está pronta a cena para que Deus revele a sua ira contra o pecado. O Senhor trouxe repentina destruição sobre eles pelas mãos de Sansão. Milhares de filisteus estavam ali reunidos, adorando o seu Deus, sacrificando com alegria a eles, sendo espectadores daquela comédia que era Sansão diante dos seus olhos. Mas eles perceberam que aquele tipo de coisa seria fatal. Eles seriam todos executados, todos mortos, todos sepultados naquele local de adoração ao falso Deus. Quem foi destruído ali naquele local? Veja o verso 27, todos os senhores dos filisteus. E quando eles foram destruídos, irmãos, quando eles estavam seguros, quando eles estavam felizes, quando eles estavam praticando coisas de jovens, eles estavam satisfazendo o seu coração. Quando eles viram Sansão segurando aqueles pilares, eles disseram, isso aqui é uma piada, e faziam zombaria deles. Mas não é assim exatamente. Seguros, tranquilos, quando vivemos na iniquidade e vivemos uma vida em paz aparente, de repente vem o juízo de Deus. Quando eles estavam ali felizes e adorando a Dagom, os historiadores afirmam que Dagom é pai de Baal, uma relação estreita nesse nome. Era o Deus que eles adoravam, e estavam dando a Dagom aquilo que pertencia somente a Deus: louvor, glória, sacrifício, adoração. E deram a Dagom o que não pertencia a eles.
que era uma traição contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, fazendo chacota do nazireu, insultando, perseguindo, esmagando, enchendo o limite da iniquidade deles, passo a passo. E como eles foram destruídos, Sansão derrubou o templo sobre eles. Sansão é uma pessoa pública, irmãos. Ele vai vingar ali os inimigos de Deus. Ele vai vingar ali os inimigos de Deus. Primeiro, não foi algo em que ele pediu a Deus isso, e o Senhor lhe conferiu isso. Ele orou ao Senhor. Veja o texto comigo, irmãos, na sequência. Ele diz assim, verso 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele suplicou ao Senhor mais uma vez. É como Davi no Salmo 51, 12 disse: restaura-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Alguém pode pensar que isso era uma oração apenas mental, irmãos, e que a voz não foi ouvida, e que o barulho era grande, mas o Senhor Deus ouviu. O Senhor Deus atentou para a sua oração e foi respondida. Embora ele não viveu para contar o que aconteceu, como Neemias teve a oportunidade de contar, Deus não apenas aceitou Sansão nos céus, mas revela, irmãos, ao povo da igreja do Novo Testamento, em Hebreus 11, que ele foi um pai da fé. E diz o texto, ele conquistou reinos pela fé. Pela fé. Lembra-te de mim, Senhor, fortaleça-me, Senhor. Atende a minha oração. Sansão morreu orando, como o nosso amado Redentor também. Sansão orou por vingança, Cristo por perdão. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele ganhou oportunidade tocando nas colunas. O poder de Deus, irmãos, é extraordinário. Ele não pôde ver o que Deus fez ali, mas ele creu no que Deus faria. Sansão pode ser justificado. Ele não pode ser condenado por suicídio ou coisas assim, irmãos. Mais uma vez, ele era uma pessoa pública. Ele era o inimigo declarado dos filisteus. Ele deveria ter todas as oportunidades e usá-las para destruir os seus inimigos. Certamente o Senhor foi muito mais glorificado em perdoar a grande iniquidade de Sansão, como é claro no texto, em ouvir a sua oração, em atender ao seu pedido. É assim que o Senhor faz. É o Deus que não se esquece dos seus.
Ele é tipificado aqui, Jesus Cristo, nessa ação de Sansão. O Senhor Deus destruiu o reino de Satanás, como Sansão destruiu o templo de Dagom. Quando ele morreu, ele obteve a vitória mais gloriosa sobre os poderes das trevas. Os seus braços estavam abertos sobre as colunas, como Cristo na cruz. Ele e o Senhor, naquele momento, abalou as estruturas do inferno, e pela sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A saber, o diabo. Na sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. É repetido no texto, a narrativa termina dizendo acerca do sepultamento de Sansão. Ele foi levado para ser sepultado, diz o texto, no final do capítulo 16. Então seus irmãos, verso 31, desceram em toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Ele foi tirado e foi sepultado. Porque em Israel era assim. José disse: quando vocês saírem do Egito, pegue os meus ossos e sepultem perto dos meus pais. Quando Israel vai sair do cativeiro babilônico, o Senhor, por meio do profeta Ezequiel, diz: quando eu abrir a vossa sepultura, vocês sairão dela, vocês viverão. Eles criam na doutrina da ressurreição. Ele não pôde ver, mas ele pôde perceber que o Senhor havia perdoado os seus pecados e os seus inimigos foram ali todos destruídos. Voltando à história de Abraão, no início, quando contamos, Abraão foi treinado a enxergar pela fé, até aquele dia, quando o Senhor diz para que ele mate o seu filho. E o filho diz a ele: aqui está o altar, a lenha, mas onde está o sacrifício? Ele não viu, mas ele disse: o Senhor proverá cordeiro para si. Nós aprendemos a confiar no Senhor quando nós confiamos, quando nós enxergamos a sua providência. Eu não sei, mas eu sei que Ele proverá o sacrifício. A história começa Sansão vendo uma prostituta. A história termina Sansão cego, mas nunca ele enxergou tanto como ali. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos, para confiarmos nas promessas do Senhor, para não sermos guiados pelos nossos próprios sentimentos, para não sermos guiados pela nossa percepção
própria de mundo, mas por sua palavra, por sua lei, por suas promessas. Talvez você agora está exatamente nessa situação, em que a sua vida está atolada na iniquidade, e você se sente o pior de todos os seres humanos, e não tem força, e não consegue ter esperança. E você não enxerga um palmo diante de você. Lembre-se, olha para o Senhor mais uma vez e suplica: Senhor, lembra-te de mim e das tuas misericórdias. Compadece-te de mim, Senhor. Socorre a minha alma, Senhor. Perdoa os meus pecados. E aquele que não simplesmente derrubou um templo, mas destruiu o reino de Satanás, que venceu a morte, que venceu o diabo e o pecado, ele, maior do que Sansão, mais uma vez, te porá em liberdade. Mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor bendito, nós exaltamos o Teu nome pela glória do Teu Evangelho desde o Antigo Testamento. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, que o Senhor encha a nossa alma do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós. Ó Deus, suplicamos, porque carecemos de Ti. Não nos deixe, ó Deus, viver segundo a satisfação da nossa própria carne, mas viver segundo as promessas do Senhor, confiando no Senhor e andando naquilo que o Senhor nos ordenou, da maneira como o Senhor nos ordenou, e confiantes de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.